Galera, eu vou fazer um vídeo resposta pro Easy. Gente, quem acompanha aqui meu canal sabe que eu não gosto muito dessa maneira que o YouTube tem, dessas tretas, desses vídeos resposta, dessas coisas assim. Eu até já fiz comentando algumas coisas que o Pirula falou, outros do Clarion. Mas não é a minha maneira de tentar crescer na internet, tá? Eu sei que todo mundo faz isso, porque a internet ela não dá ibope, né? Para quem faz conteúdo sério. Pelo menos ainda não, ou pelo menos não tanto ibope, né? Claro que tem alguns que conseguem destoar e tal, tem alguns canais aí que conseguem destoar. Mas a grande maioria dos canais que faz sucesso na internet, que cresceu na internet, cresce fazendo treta, né? Cresce colocando lá no título do vídeo o nome de alguém, de algum canal grande, e usa isso para crescer, para gerar visualizações e gerar inscritos, né? O Nando Moura fez isso, um cara que ele cresceu falando mal de pessoas que já tinham uma certa visibilidade no YouTube. Talvez hoje ele já nem precise isso, mas foi assim que ele cresceu, falando mal, falando um monte de bobagem de gente maior que ele no YouTube. Eu nunca fiz isso, não é esse minha maneira de trabalhar. E os vídeos que eu gosto de fazer é tipo o vídeo anterior a esse aqui do canal, que é um vídeo que eu demorei mais de 6 meses para conseguir fazer, que envolve todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi até hoje sobre economia, leituras, enfim, esse é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas é um vídeo que não dá visualizações, é um vídeo que mal conseguiu chegar ali a 1000 visualizações. Eu garanto que esse vai ter bem mais. Mas o fato, cara, é que a internet tá cheia desse tipo de gente, tipo o Easy. Tá? São os palpiteiros, tá? Tipo assim, especialistas em tudologia na internet. E esses caras crescem pegando coisas que dá ibope, né? Tipo, dá ibope, dá views na internet falar mal do comunismo. Então tá, eu vou falar mal do comunismo, eu não entendo nada de comunismo, eu não faço ideia do que é o comunismo. Mas eu vou falar mesmo assim, com um ar transado aqui, descolado, tentando fazer um sotaque de brasileiro, mesmo estando sei lá quanto tempo no Canadá. E aí eu vou tentar desqualificar aquilo que ele chamou de comunistins, né? Já vamos dizer assim, um adjetivo pejorativo que ele estava colocando ali. E aí ele fala, né? Um monte de bobagens. Aliás, eu quero começar antes de fazer a minha crítica, apresentar meus argumentos, eu quero fazer um elogio. Aliás, isso que eu vou dizer agora é o que eu acredito que faz o canal dele ter 500 mil de inscritos. E é por isso que eu tô respondendo. Porra, um cara com 500 mil de inscritos faz um vídeo de 8 minutos sobre comunismo falando um espantalho atrás do outro, depois faz um outro vídeo de 10 minutos piorando esses espantalhos. E já que essas coisas esbarram em mim, porque eu não olho esse tipo de conteúdo, tá? Aqui no meu canal, por exemplo, tem um monte de gente que odeia o que eu falo, mas que não perde um vídeo meu. Eu posto, vai ali, pra falar mal. Eu não faço isso. Eu não fico nos canais dos caras que eu acho que falam muita bobagem, lá dando hate e tal. Eu não faço, nem olho, eu vou dizer pra ti. Mas essas coisas esbarram em mim, eles mandaram pra mim esse vídeo, certo, Humberto? Olha só o que esse cara falou. E qual é o elogio que eu quero falar pra ele? O poder de síntese. Cara, eu jamais vi nada parecido. Eu nunca vi alguém conseguir reunir em 8 minutos um número de falácias do espantalho que o Easy Nobre conseguiu reunir nesse vídeo dele. É realmente uma habilidade muito grande que ele tem. E eu deixei até um comentário lá, disse pra ele respondeu, eu não fui grosso, mal educado com ele, normalmente não sou assim, mas eu disse, porra, cara, você passou uma vergonha, você fez um monte de espantalho. Ele botou lá, argumento que é bom, tal, nada. Realmente, não dei nenhum argumento, mas eu disse, eu vou gravar um vídeo. Então só olha o vídeo. Easy, se você estiver vendo esse vídeo, assiste o vídeo até o final, tá? Só isso. Eu não vou te ofender, não preciso disso. Eu vou só falar sobre o que tu falou, tá? Eu nem te conheço, de repente tu até é um cara legal, né? Caçador de views, tá ganhando dinheiro com isso. Então fala de qualquer assunto que é pauta pra ganhar visualizações, enfim, monetização, todas essas coisas. Beleza. Aliás, antes de começar a falar, eu acho assim, ó, todo mundo na internet tem o direito de falar o que quiser. A besteira que quiser. E inclusive ganhar dinheiro com essa besteira. O que me incomoda mesmo,
é quando alguém, principalmente quando tem bastante visibilidade, cria um vídeo tipo esse que retroalimenta uma série de estereótipos, né? Trata de um assunto que é muito mais sofisticado que isso, de uma maneira tosca, de uma maneira pobre, de uma maneira feia, entendeu? E foi isso que o Easy Nobre fez. Pra mim, ele fez um pastelão completo, do início ao fim. E eu me dei o trabalho de assistir, anotar algumas coisas que ele falou, e eu vou dar aqui alguns argumentos. Eu espero que o Easy esteja assistindo esse vídeo, ou que em algum momento ele assista esse vídeo. Porque, enfim, acho que ele precisa ouvir essas coisas. Então, meu primeiro argumento, antes de começar a entrar no que ele falou, vai ser o seguinte. Easy, o comunistinha aqui tem 37 anos. Não sei, eu acho que eu sou mais velho que tu. Pelo menos tu aparenta ser mais jovem que eu. 37 anos. Segundo, o comunistinha aqui trabalha desde os 14. Já cheguei a ter 5 empregos simultâneos. No momento tenho 2. Paguei a minha faculdade trabalhando. Paguei meus 2 cursos de pós-graduação trabalhando. Meu pai tem a 4ª série, minha mãe é professora, não é professora universitária, nós vivemos a vida inteira numa cidade de poucos mil habitantes. Minha mãe tem uma aposentadoria modesta e meu pai ganha a aposentadoria que é o salário mínimo do INSS, que é menos do que o salário mínimo brasileiro. Então, não. A única coisa que meus pais conseguiram juntar a vida inteira, estão vivos ainda, bem, meu pai com mais de 70, minha mãe com quase 70, a única coisa que eles conseguiram juntar é a casa que eles moram, uma casa humilde, classe média baixa, nem o carro que eles andam é deles, é financiado. Não juntaram nada. Então eu não ganhei nada de mão beijada na minha vida. Tá? Isso já invalida um dos argumentos que tu usou exaustivamente no vídeo. Mas não era um argumento central, era um argumento auxiliar, né? O tal dos comunistinhos e tal. Depois, vamos ver o que tu começa o vídeo falando. Eu vou ler aqui para não cometer nenhuma injustiça que eu anotei. Talvez não literalmente as tuas palavras, mas foi isso aqui que tu disse. Olha só o que tu disse. Tu diz o seguinte. O comunismo é uma ideologia violenta que diz basicamente: esse grupo de pessoas merece as coisas que esse outro grupo de pessoas conquistou. E complementa. Então vamos tomar desse grupo a força para redistribuir para essas pessoas. E aí segue. Toda a implementação do comunismo resultou em mortes comparáveis a um genocídio. Vários historiadores dizem isso. Vou começar pelo final. Izzy, quais historiadores dizem isso? Quais historiadores sérios fazem esse tipo de analogia que você fez aqui nesse espantalho que você começou o vídeo? Quais? Só nessas frasinhas aí já tem um monte de falácia de espantalho. Primeiro, se você tivesse pelo menos se dado o trabalho de tentar entender o que o Marx disse, tá? O Marx, na verdade, tudo que ele escreveu é contra a ideologia. Ele acusava os pensadores da sua época, os seus contemporâneos, de serem ideologistas, vamos dizer assim, justamente pela falta de critério naquilo que eles estavam analisando. Não vou entrar nesse mérito do que é ideologia ou não, mas a primeira coisa é essa. Mas de qualquer maneira não é violenta. A proposição teórica do comunismo não é violenta. Até porque, senhores, se você tivesse estudado um pouquinho, se tivesse jogado no Google ali rapidinho, você vai dizer assim, não é uma fórmula de bolo. Karl Marx não estudou o comunismo. Karl Marx não pesquisou o comunismo. O comunismo, ele foi a conclusão, uma proposta, não há uma fórmula de bolo. Marx jamais escreveu como se deve implantar o comunismo. Ele não estudou isso. Karl Marx estudou o capitalismo. O Capital, crítica à economia política. O Capital, a obra-prima do Marx, é um livro sobre o capitalismo. Lê a porra do Capital e me diz aonde que o Marx fala do comunismo. O que o Marx fez foi estudar o capitalismo de uma maneira que até hoje ninguém chegou perto da profundidade que ele deu no estudo do capitalismo. E ele concluiu
que seria um sistema insustentável no longo prazo, em função da propriedade privada dos meios de produção, que é uma outra confusão que tu faz, principalmente no segundo vídeo, mas eu vou voltar a falar disso mais pra frente. E aí ele conclui que para haver mais estabilidade ou estabilidade, tem que se eliminar a propriedade privada dos meios de produção. Porque essa propriedade privada, primeiro, ela não é legítima, porque nenhum indivíduo consegue adquirir a propriedade de meios de produção em escala sozinho, sem explorar o trabalho de outras pessoas. Isso é extremamente atual. E é isso, se tu entendesse um pouquinho do que é a acumulação primitiva de capitais, como é que surgem os negócios, como é que surgiu o capitalismo, como é que surgem os grandes capitalistas, também não teria falado essa merda toda. Então começa por aí. Marx não estudou o comunismo. Depois ele segue, aí ele diz aqui que esses comunistins ouviram uma história alternativa sobre o comunismo, né? E que talvez seja por isso que eles defendem. Cara, quem ouviu uma história alternativa sobre o comunismo foi tu. Foi tu, cara. Tu não faz ideia do que tu falou. A Guerra Fria acabou, cara. Não há mais um espectro comunista rondando a Europa, como tá escrito aqui. Isso aqui é o Manifesto Comunista, ó. Todo o texto tá aqui. Eu sou fã, tá? Não, eu achei bacana. A forma de se ler do Marx. É um quadro bacana, é um cara que entrou pra história, por isso que ele tá aqui no meu cenário, tá? Da mesma maneira que tem aqui também, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu focalizou bem ali, ó. Tá vendo? A teoria geral do Keynes. Eu leio muito, tá? Eu critico muito, por exemplo, os anarcocapitalistas. Mas eu não fiz a merda que tu fez, por exemplo. Eu, pra criticar os anarcocapitalistas, eu fui estudar o que esses caras falam. Então eu tive que engolir lá abaixo, lá o Rothbard, o Ropa, o Bombavec. Eu tive que engolir esses caras. Porque como é que eu vou criticar uma coisa que eu não faço ideia que foi o que tu fez? Então, porra, velho, quer falar mal do comunismo, velho? Beleza, vamos sentar eu e tu, vamos falar mal juntos. Tem um monte de crítica. Mas critica direito, não faz essa merda toda que tu fez. Mas vamos seguir. Aí, cara, que me dá até um calor aqui. Aí o cara fala o seguinte, ele diz o seguinte: os comunistins pensam, porque receberam dos pais, todos eles são jovens, segundo o Easy Nobre, receberam dos pais, né, as coisas que têm, então eles internalizaram essa ideia, então eles acreditam que alguém tem que trabalhar para que o comunista receba de graça, né? Então, segundo o Easy, o comunismo seria tirar de quem trabalha e produz para dar para quem não trabalha e não produz. Desculpa te informar, cara. O contrário, o sistema que tira de quem trabalha e produz para dar para quem não trabalha e não produz é o capitalismo. E eu não tô falando do teu canalzinho da internet que tu tem uma câmera, um computador e isso é um meio de produção. Não, meu velho. Não, cara. Isso são bens de uso pessoal, são bens, são tuas propriedades. Tu mesmo pode adquirir essas coisas, controlar essas coisas, manter a propriedade dessas coisas por ti próprio. Os meios de produção que a gente está falando é uma fazenda de 500 hectares. É uma fábrica com 5.000 funcionários. É evidente que o sistema de produção não é só esse da fábrica. Na época do Marx já não era, cara. Já não era, cara. Tá? Então não fala bobagem. Não é disso que nós estamos falando. Tu nem entendeu, tu não conseguiu. Olha que pelo que vi ali na conversa, falou, alguns tentaram te explicar a diferença entre bens de uso pessoal e meios de produção. É diferente. É diferente. Ora, um machado pode ser um meio de produção? Pode. E nesse caso ele pode ser uma propriedade privada? Pode. Uma fazenda de 500 hectares é um meio de produção? Pode. Mas essa fazenda de 500 hectares só vai ser propriedade de alguém de maneira arbitrária. Alguém teve que determinar essa posse. Essa posse ela não é natural. Você não consegue ter a posse de uma fazenda de 500 hectares a partir do seu trabalho. Você precisa necessariamente explorar o trabalho de outras pessoas. E você precisa de um sistema prescritivo, jurídico, que lhe dê esse direito. Prescritivo.
não é um direito natural. Ah, Humberto, então tu tá falando exploração. Cara, eu não tô fazendo juízo de valor. Se tu tivesse entendido um pouquinho do Marx, tu saberia disso. A questão de usar aí a palavra exploração é porque não existe palavra melhor para definir o que acontece na lógica capitalista. E isso não implica num juízo de valor. Eu vou explicar por quê. Todo o capitalismo se construiu historicamente com base no ideal da liberdade. Lembra lá a Revolução Francesa, que foi o que impulsionou de vez o capitalismo e tal, que foi a tomada do poder pela burguesia, pelos capitalistas. E foi isso a Revolução Francesa, tá? Eu vou voltar a falar dela depois, mais adiante. Lembra lá igualdade, fraternidade, liberdade. Então, a liberdade é tema central no capitalismo. Só que no processo produtivo, e aí eu não estou falando de trabalho intelectual, estou falando do processo produtivo que existe até hoje e corresponde a grande parte da produção. A maior parte de tudo que a gente consome ainda está ligada a esse processo produtivo. Ah, as máquinas fabricam, alguém fabricou as máquinas. Ah, mas os trabalhadores são imprescindíveis para a produção até hoje. Estou falando de produção intelectual, não estou falando do teu canalzinho no YouTube. Estou falando do celular que tu carrega, da comida que tu come, do carro que tu anda, das coisas que tu compra no mercado. E o que o Marx enxergou e que nenhum economista refutou, para usar um termo usado aqui na internet, que só é usado aqui, é a ideia de mais valor. Nenhum economista. Cara, olha, eu vou botar um monte de link aqui dos meus vídeos, com as minhas leituras. Vê o que eu li. Cara, eu li, a maior parte dos economistas que eu li são economistas liberais, de direita. Nenhum economista sério, nenhum, diz que refutou a mais-valia. Eles simplesmente dizem que é irrelevante essa discussão. Mas eles não dizem que Marx está errado. Por quê? Porque eles não conseguem. Eu te desafio a dizer que o Marx estava errado na mais-valia. Por quê? Porque é o seguinte, se o capitalismo... Eu vou botar um vídeo aqui embaixo linkado, assiste, que eu explico essa teoria toda num vídeo de 30 minutos. Mas rapidinho, tá? Só para depois tu dizer que eu não dei argumento. O capitalismo parte da ideia de liberdade de troca. Olha, eu troco o que é meu com o que é teu. E aí, se eu quero trocar pelo que tu tem, a gente troca. Tá? Beleza. No processo de troca capitalista, o objetivo é o capital. O melhor representante dele é o dinheiro. Tá? Nesse vídeo tem essa explicação por que é o dinheiro. Mas vamos lá. Então, se eu tenho dinheiro, qual é o objetivo do capitalista? Mais dinheiro, não é isso? Reproduzir o dinheiro, reprodução do capital. Se tivesse lido, bom, mas vamos lá. Como que numa troca justa, simples, onde os dois querem trocar, eu vou começar minha troca com 10 dinheiros, vou fazer um processo e no final desse processo eu vou ter 15 dinheiros. Isso é simplesmente um processo de troca livre. Ora, se eu estou só trocando coisas, como que no início da troca eu tinha 10 e no final eu tenho 15? Ora, alguém perdeu 5. Concorda? É, alguém perdeu 5. Bom, nesse caso, quem perdeu 5, bom. Onde é que está a lógica da mais-valia? Ora, o capitalista compra com dinheiro a força de trabalho. Essa força de trabalho produz algo que eu vou vender por um valor superior ao valor que eu paguei nessa força de trabalho. Quem produziu? O trabalhador. Quem ficou com o valor excedente? O capitalista. Isso é o mais valor. E isso existe, e não existe capitalismo sem isso. Bom, você pode argumentar o seguinte, mas é justo, o capitalista é o dono do negócio, ele é o dono da fábrica, ele é o dono da máquina, e o trabalhador foi lá trabalhar porque quis. Né? Não, não é. Primeiro, como eu expliquei lá no início, a propriedade da fábrica não se constituiu sem essa lógica. E antes dessa lógica, houve uma lógica de acumulação primitiva, aonde, se nós estudarmos o capitalismo, as propriedades se constituíram na base da força. Vou te dar um exemplo facinho que tu vai entender. Os caras chegaram no Brasil em 1500 e tomaram tudo de quem morava aqui, que eram os índios, à força. Botaram cercas e botaram lá donos nessas terras. Cadê o mérito aí? Cadê o mérito? Ah, mas eles vieram financiados pelo Estado. Né? É bem mais complexo que isso, mas vai nos links, caso tu duvide. Outro ponto. Ah, mas o trabalhador aceitou. Ah, claro, o trabalhador aceitou. De repente, para ti, que mora no Canadá, que é um dos 10 ou 20 países que deu certo no universo de, sei lá, centenas que tem no mundo capitalista,
Talvez seja mais ou menos assim. Aqui no mundo, abaixo da linha do Equador, não é assim, meu velho. Para 99% das pessoas, assim, ó, é o trabalho que tem. Exército Industrial de Reserva, se tivesse estudado um pouquinho, saberia. Então, na verdade, se o trabalhador, ele aceita não porque ele concorde com a exploração, mas porque ou ele aceita a exploração ou ele morre de fome. Ele não pode estar trocando de emprego. Aliás, um dos problemas do capitalismo é esse. Onde tu tem pleno emprego, os salários sobem. É assim no mundo desenvolvido. Tá? Então, se alguma ética é contraditória, é a do capitalismo. Porque como uma coisa se baseia ao mesmo tempo na liberdade e ao mesmo tempo na exploração. Essas duas coisas no mesmo lugar, não dá. Ou tu tem liberdade, ou tu tem exploração. Tá? Acho que tu consegue entender isso, né? Tá bom? Então, quem tira de quem produz e dá pra quem não produz é o capitalismo. Entendeu? Vamos seguir. Aí depois ele entra na história do genocídio, das mortes e tal, né? E aí tu faz a falácia da falsa equivalência escrachada ali, jogada na cara da gente. Primeira coisa, tá, meu velho? Tu comparou lá com o nazismo. No nazismo, cara, era política de Estado. Se você fosse judeu, negro, gay, cigano, você era colocado num trem, era mandado para um campo de concentração para lá ser morto. Eram fábricas de matar em escala. Política de Estado. Isso no comunismo não existiu. Pode pesquisar lá. Ah, mas o Gulag. Gulag era trabalhos forçados, tal. Mas não é a mesma coisa que Treblinka, que outros lá, campos de concentração famosos, sei lá, Auschwitz, tá? Não é a mesma coisa. Ah, mas aí você argumenta as mortes indiretas que morreram na fome, papapá, não sei o quê, e na guerra. Cara, se você vai usar esse argumento, você está montando aí um argumento contra o capitalismo. Hã? Vou pegar a fome. Tá, realmente. Morreu gente de fome. A coisa é bem complexa, tá? Bem mais complexa. Depois eu vou entrar na outra parte que você fala. Tá bom, mas vamos aceitar isso. Morreu gente de fome. Então eu vou te dizer uma coisa, Izzy. Pega os números de mortos pela fome na África só dos últimos 10 anos. E compara com os mortos pela fome em todas as experiências comunistas, em todos os tempos. Tu vai te assustar. Só na África. Eu aposto que o capitalismo matou de fome muito mais gente do que só nesses 10 anos que tu vai olhar na África do que em toda a história das experiências comunistas. Então, se alguém mata alguém de fome, se um sistema mata alguém de fome, o nome dele é capitalismo. Tá? Tá? Ah, o comunismo deu errado. O capitalismo deu certo? Vem cá, vem cá. Quantos países desenvolvidos tem no mundo? Quantos passando fome tem no mundo? O capitalismo deu certo? Deu certo pra quem, cara pálida? Pra ti, que tá aí no Canadá, que teve toda a oportunidade de poder tá aí, que não reconhece os próprios privilégios? Hã? Pra quem, cara pálida? Que o capitalismo deu certo? Pra meia dúzia de países ali acima da linha do Equador, mais a Austrália? Pra quem, cara pálida? Quer dizer que um sistema capitalista deu certo, sendo que 1% da população mundial detém mais de 90% de toda a riqueza mundial? Isso deu certo, porra! Deu certo como, meu? Depois, mas a guerra... Cara, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa que serviu para botar o capitalismo no poder. Você já viu como é que foi? Você viu quantas pessoas foram guilhotinadas em praça pública simplesmente por discordar dos burgueses que estavam fazendo a revolução? Quer dizer, aí para a Revolução Russa, vale dizer, a Revolução, a Guerra Civil matou essa galera. Para a Revolução Francesa, que foi capitalista, aí não vale. É isso? É isso mesmo? Depois você usa aquele argumento, mas se o sistema matou de fome, então o sistema é ruim. Cara,
houveram alguns problemas, mas o sistema funcionava tão bem, e eu vou te dizer por que era tão bem. Em 1917, a União Soviética era um dos países mais pobres do mundo. Não, talvez eu esteja exagerando, mas um dos mais pobres da Europa, com certeza. Em 1950, era o país mais rico do mundo. Deu errado? Só um pouquinho, só um pouquinho. Houve muita resistência dentro da União Soviética, contra-revolucionários. Por exemplo, um dos motivos da fome, tá, era que aqueles produtores, depois da Revolução, que não quiseram socializar as suas produções, queimavam as produções para não entregar. Ou seja, forçadamente reduziram a produção para gerar fome. E mais, aquilo que foi tentado na União Soviética, na China, em Cuba, e todas as experiências do socialismo real, não é o que Marx disse. Não é o que Marx disse. E não é que deturparam Marx, que o Lenin não entendeu Marx. Cara, é lógico. O Lenin estudou profundamente, sabia? Mas eu vou te dizer um porquê, e eu tenho certeza que tu vai ficar com a bochecha corada de vergonha. Sabe por quê? De onde é que vem essa história do deturparam Marx? Cara, o Lenin, quando ele estava desenvolvendo a maneira de implantar o comunismo na União Soviética, ele só tinha em mãos o primeiro livro do Capital, que é dividido em 3. Marx morreu antes de publicar o Capital. Lenin fez a porra da revolução antes de ter acesso aos textos. Como é que o cara vai saber o que o Marx disse se essa porra não tinha sido nem publicada? Tu entende a merda que tu falou? Entendeu agora o porquê? Marxismo-leninismo. Bom, porque é a interpretação leninista daquilo que se tinha do Marx até o momento. O Marx morreu antes de concluir a obra. O Engels teve que terminar. E mesmo assim as publicações saíram muito, muito tempo depois. Por toda a perseguição política que surgiu em volta disso. Então não é que os caras não entenderam o Marx. Os caras não tinham como entender. Não tinha, porque não tinha onde eles lerem isso. Tu tá entendendo o tamanho da merda que tu falou? Então não é que deturparam, simplesmente era impossível. E como eu já falei, o Marx nunca disse como implantar o comunismo. Ele não explicou a forma. Ele estudou o capitalismo e chegou na conclusão ora, os únicos modos de produção mais ou menos estáveis que nós tivemos foram modos de produção onde os meios de produção eram coletivos. Então não faz sentido o que tu falou. Aliás, não faz sentido nada do que tu falou, mas vamos continuar. E aí, claro, aí tu também, outras coisas do senso comum, tu diz, mas o comunismo é economicamente inviável. Baseado em que tu disse isso, cara? Então, tu tirou isso da bunda? Mas as experiências comunistas que fracassaram. Cara, vai estudar, porra. De onde? Primeiro, que o comunismo, conforme o Marx descreveu, nunca foi tentado. Como eu já expliquei há pouquinho, não tinha como tentar, porque nem eles tinham acesso a esses textos. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, que não deu errado, não. Deu errado, tá, pode ser tão errado quanto o capitalismo dá. Teve acertos e teve erros. Depende do que tu considera. O que é sucesso pra ti? Sucesso pra ti é todo mundo ter um iPhone? Pra mim é todo mundo ter comida. Sucesso pra ti é uma internet banda larga? Pra mim é todo mundo ter educação e saúde. Então, não é economicamente inviável. Aliás, com a evolução da tecnologia, porque uma das coisas que o Marx disse, se tu tivesse lido saberia, é que antes do comunismo tem que haver o desenvolvimento de todas as forças capitalistas. Tu tem que ter condições dessa produção. Quer dizer, para o Marx o capitalismo não era um problema, aliás, era uma fase para chegar ao comunismo. Que precisava se desenvolver até chegar ao seu limite, para que então as forças produtivas estivessem desenvolvidas. Isso está acontecendo, cara. Isso está acontecendo. Já ouviu falar em produção aditiva, nanotecnologia? Hoje em dia, a escassez que o capitalismo precisa para ter preço nas coisas, ela é artificial. Se essa escassez artificial não existisse, as coisas não teriam preço. É a lei da oferta e da procura. Então, é viável, absolutamente. E eu vou dizer mais, o que não é viável é o capitalismo.
Vou te dar um exemplo, cara. 2008, a última vez que o capitalismo quebrou, porque ele é inviável. De lá pra cá vem se falando em crise da dívida. É mundial isso. Aqui no Brasil tá muito forte. O que é essa dívida pública? Essa dívida pública é a moeda, cara. É o dinheiro que a gente usa. É o melhor representante do capital. E é isso que tá em crise. É isso que tá em crise. Por quê? Porque para criar dinheiro, qualquer país, isso é assim, tá? Também vai ficar linkado aqui embaixo um monte de coisa onde eu explico isso. Para criar dinheiro, tu cria dívida. E para pagar essa dívida, a economia tem que crescer. E em ritmo exponencial. E aí eu te pergunto, meu velho, como que numa realidade material limitada, você vai ter um crescimento ilimitado, infinito? É inviável. E é por isso que as crises estão cada vez mais agudas e cada vez mais próximas uma das outras. E digo mais, aí no Canadá, assim como na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Austrália, que são os países onde o capitalismo funciona melhor, e são poucos, cabem, acho que nas duas mãos, eu não sei se enche 10 países. Funciona melhor porque justamente na década de 50, quando o socialismo real da União Soviética era um sucesso, o capitalismo entregou os anéis para não entregar os dedos. Uma coisa assim, olha, nós precisamos fazer o capitalismo dar algum nível de qualidade de vida para as pessoas, ou senão as pessoas vão se convencer pela proposta comunista. Então se criou a social-democracia, que é um tipo de capitalismo que busca reduzir a desigualdade. Porque o Marx disse que o problema social é causado pela desigualdade. Então, os capitalistas entenderam, pô, esse cara tá certo, vamos reduzir a desigualdade, que vai reduzir os problemas sociais. Por isso que o Canadá tem menos problemas sociais, que a Suécia tem menos problemas sociais, porque tem menos desigualdade. A social-democracia, parece que agora o Canadá não é mais governado por uma social-democracia, mas até pouco tempo atrás era. Era a esquerda que governava o Canadá. Né? Aí eles chamam de liberais, liberals, né? É o pessoal da esquerda. E até pouco tempo era a esquerda que comandava o Canadá. A social-democracia canadense é fruto de políticas de esquerda de inspiração marxista. Por que de inspiração marxista? Bom, porque essa ideia que a redução da desigualdade diminui os problemas sociais é uma ideia marxista. E foi isso que foi aplicado nesse país, que é onde o capitalismo mais ou menos dá certo. Só isso, cara. Olha o nível de bobagem que tu falou. E aí tu dá aquela alfinetadinha, tá? Eu sou professor, eu senti. O que está acontecendo na educação brasileira que os jovens estão saindo com estas ideias? Cara, não é da escola. A escola brasileira é um lixo. Nossa, eu tenho milhares de crises, mas não é da escola. Os comunistins, eles estão aprendendo isso em fóruns na internet. A maioria deles não é bem informada. E se baseia mais ou menos assim, ó, olha, tem um amigo que confia muito, que sabe que estuda muito, esse amigo de repente sentou, explicou e convenceu esse cara. E aí, por uma ideia de apelo à autoridade, a galera tenta reproduzir aquilo que esse amigo um pouco mais estudado falou e aí acaba falando um monte de bobagem. Eu vi lá nos comentários do teu canal um monte de bobagem. Mas tem pessoas que realmente estudam, professores sérios, sabe? E que não defendem esse comunismo enviesado. Aliás, nem defendem. A ideia não é defender o comunismo, cara. Não é isso. Não é isso. A Guerra Fria acabou, cara. A gente tem que tomar do Marx aquilo que é útil e aquilo que não é útil. E o que é útil dele, apesar de eu achar que o comunismo é inevitável num futuro, justamente pela questão da contradição do capitalismo, mas o que é útil dele é a análise do capitalismo. E isso é reproduzido academicamente até hoje por muitos especialistas, inclusive alguns de direita que tomam algumas premissas marxistas. Então, cara, tu fala no teu vídeo, essa galera fazendo um revisionismo. Não, velho, quem faz revisionismo, principalmente aqui na internet, é a direita. Assiste lá o que os caras do Brasil Paralelo, por exemplo, estão fazendo. Aquilo é um puta de um revisionismo. É pegar tudo que é estudado em história na academia mundial, jogar na lata do lixo e despejar um achismo ali e achar que tá fazendo ciência. O que tu fez no teu vídeo, sem querer, é um revisionismo. Quer dizer, tu diz pras pessoas, olha, o comunismo é isso. Cara, o comunismo não é o que tu falou, velho. Isso é um revisionismo. O que tá acontecendo na internet não é revisionismo. Então, pra terminar, que esse vídeo já ficou muito longo, tá? Mas é que é tanta bobagem pra desmistificar que, olha, meu Deus do céu. Eu vou dizer o seguinte, cara, tu ainda fala, não sei que essa galera tá aprendendo aula de história. Então eu vou dizer pra ti, Isinobre. Quem tá precisando de aula de história, de economia, de sociologia, de filosofia, é tu, cara. O que tu aprendeu nas aulas? Onde é que tu tava? O que teus professores estavam fazendo?
Pra caçar views na internet, falando merda, beleza, velho. Beleza, acho normal, cara. Já ouviu falar no Lucas Neto? Tenho 2 filhas. São fã do cara. O cara, ele é uma metralhadora de bobagem. Mas ele pensou assim, porra, eu vou falar bobagem mesmo. O cara, sei lá, tá com mais de 10 milhões de... Acho válido. Mas o que me irrita, e o que me irritou nesses teus 2 vídeos, é tu vir com um arzinho descolado. Porra, cara, o que esses caras têm na cabeça? Né? O que esses caras têm na cabeça e tal? Com um arzinho descolado pra falar um monte de espantalho, fazer coisa anticientífica. Passar esse papel ridículo que tu passou em 2 vídeos. Então tu quer falar bobagem, quer caçar views na internet? Beleza, mano, tranquilo, mas... Porra, velho, joga no Google ali, dá uma pesquisadinha mínima que seja. Mínima, tá? E era isso. Não gosto de fazer vídeo resposta, me pediram, mas é que... Pá, 500 mil de inscritos pra ouvir essa merda toda que tu falou, velho. Nada pessoal, viu, Izzy? Não é nada, nem te conheço. Pode ser até um cara bacana que tá só entrando nessa modinha aí pra caçar views e ganhar algum dinheirinho e tal. Pô, mas dessa vez tu pisou na bola feio, velho. Feio mesmo. E, enfim, eu era obrigado a te esculachar, tá ok? Era isso. Um abraço.